Epa, então beleza. Então vamos que vamos. Ó, dando sequência então no nosso encontro, nós falamos na última aula sobre da gênese do direito, não é? De onde provém a ciência jurídica e tudo mais. Conversamos também a respeito dessas escolas, né? Da escola teológica, da escola do justnaturalismo, da escola racional contratualista e da escola histórica. Bom, então, dando sequência no nosso estudo, hoje a proposta é que nós vejamos com os mesmos olhos dos estudiosos clássicos da sociologia, o fenômeno jurídico, tá bom? Então, veja, deixa eu tirar isso aqui. Aí. Então, veja, nós temos lá o primeiro deles, então, que são os três que nós propusemos estudar hoje, Marx, Durkheim e Weber, não é? Esses três estudiosos. Bom, nós já conhecemos, pelo menos já ouvimos falar do Marx, não é? Do Karl Marx, famoso pensador, não é? Alemão. Ele tem obras importantes como o Manifesto Comunista, que ele escreveu com seu parceiro intelectual, o Engels, né? Tem também uma outra obra importante que é o Capital, né? Que é de uma importância imensa, né? Para o pensamento da humanidade como um todo, notadamente quando ele analisa nessa obra, né? Foi colocado, acho que aqui ou na outra turma, não me recordo, conceitos como mais-valia, conceitos como valor, tempo, a partir de um sistema que à época estava florescendo, que era o capitalismo. Tá? Pois bem, nós aqui, como eu havia alertado, nós não temos tempo, não é? Infelizmente, de ver tudo aquilo que o Marx produziu. Claro, precisaria talvez de mais de 5 anos até para estudar Marx com a profundidade que se faz em outros cursos, né? Por exemplo, curso de filosofia. Então, aqui nós vamos simplesmente destacar aquilo que nos interessa em termos de enxergar o fenômeno jurídico pelos olhos da teoria marxista. Tá bom? Estamos juntos? Estão me ouvindo? Estão enxergando lá o material? Posso tocar? Sim. Tá, então eu vou pedir para que, caso trave, vocês me avisem dessa vez verbalmente, porque eu não vou estar olhando a telinha aqui do Meet, tá? Eu vou estar também acompanhando aqui o nosso material. Bom, então tá lá, turma. Nesse pensamento marxista, antes de começar a olhar aí o que está escrito, isso não está no material, eu gostaria que você complementasse. É importante lembrar que o Marx ele se apoia naquilo que foi considerado ou chamado de materialismo histórico. Tá? É um método, por assim dizer. Embora Marx negasse a existência de métodos no seu trabalho, porque ele achava que o método era algo que limitava a sua atuação, nós podemos dizer que existe aí, sim, né, um método do materialismo histórico. O que quer dizer isso, turma? Quer dizer que, na visão marxista, o caminho ele é um constante criar e recriar. Então, as sociedades vão se reinventando. Tá travando. Professor, o áudio tá travando. Tá travando. Travou? Legal. Foi bom ter avisado. Vê se volta lá. Por favor. Voltou?
Então, assim, é um criar e um recriar histórico no sentido de que, especialmente com relação aos meios de produção, né? Nós saímos, por exemplo, enquanto espécie humana, por exemplo, do modo de produção asiático, que é aquele modo de produção do Egito Antigo, né? Aproveitando as cheias e as secas do Rio Nilo para plantar, não é? E depois estocava esses alimentos para poder garantir a alimentação da população na época em que o Nilo estava cheio. Esse modo de produção... Professor, pois não? eu tinha notado ali no começo, antes de travar, na visão histórica. O que era? Materialismo histórico. Isso, então, é isso que eu estou explicando. A visão marxista, ela tem por base aquilo que ficou chamado de materialismo, estou colocando aqui, ó, materialismo histórico, né? Que é essa produção e reprodução da sociedade, esse avanço social, que se dá especialmente com relação aos meios de produção. Então, eu expliquei agora o meio de produção asiático, antigo, depois nós tivemos as formas de produção do feudalismo, depois nós tivemos a Revolução Industrial, e agora o mundo contemporâneo, o mundo moderno e o mundo contemporâneo. Então isso tudo fica bem evidente, segundo a teoria marxista, como que os métodos de produção eles são aprimorados conforme o passar do tempo. E é claro, turma, nós vamos abordar mais adiante um pouquinho, mas esses meios de produção, eles acabam por determinar o arranjo social. Então, vou repetir. Os meios de produção vigentes em determinada época e em determinado lugar, eles determinam o arranjo social. Tá? Pois bem, e onde é que fica o direito nisso tudo? Né? Marx enxergava o fenômeno jurídico, turma, como fruto do Estado. Então, nesse ponto de vista, o Marx é um pouco radical até. Porque ele estabelece o seguinte: para que eu tenha direito, com D maiúsculo, para que eu tenha direito, ordenamento jurídico, eu tenho que ter uma sociedade minimamente organizada nos aspectos político, social e econômico. Essa organização, turma, política, social e econômica, ela acaba resultando no Estado, não é? Então, Marx diz o seguinte: olha, eu preciso ter o Estado para que tenha direito. Dito de outra forma, o direito é produto do Estado. E além dessa organização social mínima que Marx determinava como imprescindível para a criação do direito, também é necessário haver um órgão capaz de impor esse direito, que seria a figura estatal. Hoje nós podemos dizer, numa sociedade um pouco mais avançada até, nós podemos dizer que o poder responsável pela aplicação do direito acaba sendo o poder judiciário, né? Então, ele acaba refutando algumas ideias, como, por exemplo, a ideia de que o direito surgiria de Deus. Para Marx, isso não existe. Para Marx, o direito é uma criação puramente humana. Tá? E além de ser uma situação puramente humana, nós estamos aí agora no segundo parágrafo, se você estiver acompanhando. Não sei se por que não está descendo. Aí. Esse direito, ele
acaba por chancelar, por sancionar, por tornar concreto uma relação jurídica pré-existente. O que quer dizer isso? Marx está querendo dizer, para traduzir isso de forma mais palatável, o Marx está dizendo o seguinte: olha, o direito é criado e imposto pelo Estado para sancionar relações econômicas pré-existentes. Que relações econômicas são essas? São as relações de dominação da burguesia com relação ao proletariado, com relação aos operários. Não é segredo para nós que o Marx tem, não é, essa ideia de que todos os aparatos estatais e filosóficos, e religiosos e políticos, todos esses institutos da sociedade, eles são desenvolvidos pela classe dominante. Na época, ele pensava a burguesia, para oprimir os operários, para manter aquilo que nós chamamos de status quo. O que é isso, status quo? As coisas ficarem do jeito que estão. Porque você lembra que essa burguesia que Marx tanto estudou e tanto pensou, ela é fruto lá da Revolução Francesa. Né? Porque quando a Revolução aconteceu, foi muito mais por interesse, segundo Marx, né? Foi muito mais por interesses econômicos do que por anseios relativos a direitos e tudo mais. Não é? A busca pelos direitos, pela igualdade, ela veio a reboque. Mas o interesse mais predominante era da burguesia de chegar ao poder. Porque a burguesia tinha dinheiro, mas não tinha o poder. E ela queria acesso a esse poder. Pois não. Isso, o status quo é uma expressão latina que quer dizer manter as coisas como estão. Nesse nosso contexto, o que seria manter as coisas como estão? A burguesia dominando e ficando cada vez mais rica, e o operário servindo aos interesses burgueses, não é? E recebendo como pagamento só aquilo que fosse necessário para a sua sobrevivência. Tá? Esse é o jeito que Marx enxerga o sistema, de forma muito resumida, é claro, como Marx enxerga o sistema capitalista. É um sistema que tem vida própria. O capitalismo ele tem vida própria e vontade própria. Qual que é a vontade do sistema capitalista? A única vontade, se expandir. Então o capitalismo sempre quer expandir-se. Tá? E aí você não entenda acumular riqueza. Tá? Porque toda vez que alguém está acumulando, essa pessoa está atuando de forma contrária ao capitalismo. O capitalismo ele quer sempre achar modos de crescer mais rápido e de alcançar cada vez mais espaços na Terra, no planeta. É como se fosse um ser vivo que quer se expandir. Tá? Então, essa vontade capitalista que foi um motor da Segunda Guerra. Desculpa, da Revolução Francesa. Então, e claro que o capitalismo, aí, turma, o jeito dele de se desenvolver é explorando a força de trabalho. Exatamente isso. Aqueles que são chamados detentores do capital, né, que Marx vislumbrou como aqueles que têm os meios de produção, os donos das fábricas, né, essas pessoas inevitavelmente acabam por explorar aqueles que não têm os meios de produção, só têm a própria força de trabalho para vender. Tá? Então, e daí vem os conceitos de mais-valia, né? Por exemplo,
O sujeito trabalha fabricando calçados, na época lá, numa fábrica de calçados. No terceiro par de sapato que ele fabricou, pela manhã ainda, ele já pagou o dia dele de trabalho. Todo o resto dos calçados que ele vai produzir ao longo daquele dia de trabalho são lucro. Com relação à força de trabalho, são lucro para o burguês dono da fábrica, né? É claro, né, turma, que se cria toda uma aura indevida, na minha opinião, tá? Eu não tenho procuração do Karl Marx aqui para fazer a defesa dele, mas, na verdade, o problema em si não é nem a teoria dele, porque a teoria marxista é uma teoria libertadora. Pelo menos tentava ser, né? O problema é aquilo que, por exemplo, alguns regimes fizeram com a teoria socialista enfim, e desvirtuaram isso e acabaram praticando várias atrocidades. Tá? Então, assim, friamente analisando a tese, você acaba percebendo que não existe nenhuma maldade ali, né? Não existe nenhum mandamento para que fosse feito massacres, como aconteceram, por exemplo, na União Soviética, que as pessoas morressem de fome, não é nada disso, tá? Não é nada disso. Relembrar o que é a mais-valia, que é um conceito da mais-valia. Então vai lá, pode ser assim, ó, vou falar devagar, mas basicamente essa mais-valia, ela acaba sendo a diferença entre aquilo que o trabalhador custa e aquilo que ele gera de bens de produção. Então, no exemplo do calçado, como eu disse, no terceiro par de calçado, o trabalhador já pagou o que custaria o dia dele. E todos os demais calçados que fabricar ao longo do dia serão lucro para o patrão, tá? De forma bem simplória, de forma bem singela, isso que seria a ideia da mais-valia. Então, veja, esse direito visto por Marx, ele é concebido justamente para justificar essa relação de dominação. O direito, sob a ótica de Marx, é mais um dos instrumentos de dominação. Tá? E é claro que esse direito ele incide sobre as pessoas de forma igual. É uma regra única. É aquilo que nós chamamos de um direito geral e abstrato. Tá? Que vai pegar parcelas da população de forma idêntica, sem se preocupar com as desigualdades que existem entre as pessoas. Isso, em certa medida, é importante para que depois o direito como ciência pudesse se desenvolver, né? Então, veja, o direito ele se preocupa com grande ênfase sobre as relações econômicas. Não é que estão em determinada sociedade e em determinado momento histórico. Então, Marx considerava o direito como uma expressão da classe da opressão da classe dominante. Ou seja, é um instrumento de dominação da burguesia sobre o proletariado. Bom, professor, o direito é uma opressão ou uma expressão da burguesia? Legal, gostei. A dicção não ajuda muito, né? Ele é um instrumento de opressão. E daí, em certa medida, é claro que é também uma expressão da classe dominante. Porque, veja, a ideia toda é a seguinte: quem produz o direito?
é o Estado, professor, legal. O Estado organizado, ele produz leis pelo poder legislativo. Concorda? Sim. Mas, nessa época que Marx desenvolveu seus estudos, quem que ajudava ou financiava os legisladores? Era a classe econômica dominante. Logo, a ideia do que é certo e errado em termos de direito vem para a população de pessoas que não são parte dessa população, que não são parte desse grupo majoritário de pessoas pobres, oprimidas e exploradas. Esse direito é produzido por uma classe que está no topo da pirâmide social. Logo, é claro que os valores que constam no direito, os axiomas, né, que vocês aprenderam, são aqueles valores que não necessariamente correspondem à ideia do que é certo e errado da maioria das pessoas. Então, esse direito, ele é opressor, mais do que o normal, segundo Marx, ele é opressor e ele é um direito elaborado por um determinado grupo social e imposto ao resto da sociedade. Tá? Então, essa é uma ideia básica de direito com Marx. Claro que nós vamos dando seguimento aqui. Tá? Desculpa. Vamos lá. Aí eu pus uma observação rápida para a gente entender melhor, tá? Essa ideia de direito. Pessoal, tá tudo ok? Estão me vendo? Estão vendo lá? Tudo certinho? Ô, professor, Exatamente, eu acho que você tá indo meio rápido. É? Tem alguma coisa que você gostaria que voltasse, Maria Eduarda? Tipo... não sei exatamente. Deixa eu voltar. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuando um pouco mais devagar agora. Isso. Então, e se aí surgir mais alguma dúvida, até daquilo que eu já disse, você me fala e a gente volta, tá bom? Tá bom, obrigada. Beleza. Só respondendo a Marina, sim, o Estado pode usar da violência se for necessário. Né? O Estado, ele é o detentor do monopólio da violência. Em outras palavras, e devagar também não quer dizer que faz pausas dramáticas, né? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que só o Estado tem o direito de usar a violência de forma legítima. Claro que essa violência não pode ser desmedida. Né? Essa violência tem que estar dentro daquilo que é razoável, porque senão configura abuso. Beleza. Daí eu coloquei uma observação aí no material, que é uma relação que quem já leu alguma coisa sobre Marx vai lembrar, que é uma relação sobre estrutura e superestrutura. Então aqui eu vou resumir em poucos minutos o que geralmente eu levo uma aula para falar. Tá? Ó, mas sem correria, tá? Prometo. Então, Marx vislumbrou que a sociedade ela é apoiada em dois pontos básicos. Uma estrutura. E o que é a estrutura? A estrutura significa o meio ou os meios de produção vigentes em determinada época e em determinado local. Então eu volto no exemplo do Egito. Qual que era a estrutura de produção do Egito antigo? Ora, era um modelo agrícola, não é? Claro que não existia indústria ainda, né? Isso, nós vamos chegar lá. Bem lembrado, Marina. Então nós tínhamos um modelo agrícola que era baseado nos ciclos do Rio Nilo. Então, quando o Rio Nilo recuava, ele deixava o solo fértil, ia-se lá, plantava
e colhia. Porque quando o Nilo subisse, ele ia inundar a plantação. Então, colhia-se a plantação e guardava em armazéns reais, armazéns do imperador. E o imperador era responsável pela distribuição desses alimentos. Não preciso nem dizer que quem era de grupos sociais mais elevados recebia alimentos de melhor qualidade, melhor variedade e tudo mais. E aqueles que eram o povão, por assim dizer, recebiam o necessário para sua alimentação, para eles poderem trabalhar para o faraó também. Não é? Pois bem, então isso era uma estrutura, o meio de produção. E sobre a estrutura, se levanta aquilo que Marx chamou de superestrutura. O que eu tenho na superestrutura, professor? Eu tenho a filosofia da época, a religião da época, o direito da época e outras circunstâncias, a família da época, por exemplo. Então veja que a superestrutura, que ela é intelectual, concorda? Ela é intelectual, ela é criada pela mente humana, ela justifica a dominação que, por exemplo, o faraó exercia. Por quê? Religiosamente falando, o faraó era Deus na terra. Juridicamente falando, o faraó era o centro de produção das leis. Não é? Instituições como a família. A família, por exemplo, da classe dominada, do povo, ela existia para reproduzir-se no sentido de fornecer mão de obra para o faraó. Então, essa é uma relação, um exemplo um pouco mais antigo, de estrutura e superestrutura. Depois passa para o modelo feudalista, não é? O meio de produção ainda era agrícola, rural, né? Predominantemente camponês, tinha algumas manufaturas, mas isso era muito pouco. E era aquela relação entre o vassalo, não é, o servo e o senhor das terras. E o senhor das terras com relação ao rei. Também havia uma superestrutura que justificava isso. Na religião, o rei também era uma expressão divina. No direito, na sociedade... passou uma moto aqui. Na sociedade monarca absolutista, o rei também era o centro de produção do direito. O que o rei falava era lei. A religião da época existia para justificar a presença divina e a dominação que o rei exercia. A família no feudalismo. As famílias tinham vários filhos, porque os vários filhos significavam mão de obra, não é para a família trabalhar a terra, pensando aí na família do vassalo, do servo. Depois, se quiser dar mais um pulo histórico, o sistema industrial. Daí, qual que é a estrutura, o modo de produção? Aí é o modo de produção industrial. Aí a gente pode encaixar o Fordismo, né, a linha de produção e tudo mais. Que produz em massa, né? Quando passou a produzir bens em massa, Taylorismo, não é a ideia da produção de roupas, de depois com o Fordismo e assim, veículos e outros produtos industrializados, né? Então, esse é um novo modelo de produção. E o modelo de produção determina os outros institutos da sociedade. Então, no modelo de produção pós-revolução industrial, pós-máquina a vapor, depois veio o uso do petróleo, enfim, nós temos o seguinte, por exemplo, dentro da superestrutura, a religião acabou um pouco perdendo o seu alcance, mas ela ainda foi muito importante, por exemplo, no calvinismo, né? João Calvino, um dos precursores do capitalismo, ele dizia que quem acumula mais riqueza vai para o céu.
quem não tem riqueza vai para o inferno. Não é? Então se criou aí um espírito do capitalismo que o próprio Max Weber depois tratou nas suas obras, né? O modelo de produção determina a forma dos demais institutos da sociedade. Então determina, por exemplo, o direito. Né? Qual que é o direito da época do início da Revolução Industrial? O direito é não ter direitos, né? Basicamente, no que diz respeito aos trabalhadores. Tá? Mas, com relação ao direito penal, que nós vamos falar depois com mais atenção, você verifica que é um direito penal que protege a propriedade. Né? Com relação à política, nós vemos um arranjo de democracia representativa que nós estamos nela até hoje. O que quer dizer essa democracia representativa? Você vota em pessoas que te representam na alta cúpula política do país. Só que nós sabemos que nem sempre existe uma harmonia entre a vontade do povo e a vontade dos representantes. Por que não existe essa harmonia? Porque, segundo Marx, esses representantes não atuam no interesse da sociedade. Eles atuam no interesse de determinados grupos sociais. Quais grupos? Os grupos dominantes. Aquilo que antigamente era chamado de burguesia. Né? Por exemplo, o que mais? O próprio sistema econômico. Enquanto lá no passado o sistema econômico era de trocas, hoje nós temos um sistema econômico de mercado, não é? Onde o dinheiro, e isso também, e o dinheiro daí acabou sendo eleito, não é? Como um equivalente universal. O que quer dizer isso, professor? Antes, no passado, eu trocava uma cabra por uma dúzia de galinhas. Ou eu trocava um barco por um arco e flecha. São só exemplos. Só que esse sistema de trocas, ele não satisfez a forma dinâmica como a economia foi avançando. Então foi eleito o dinheiro, a moeda, como o equivalente universal. Né? Então, quando eu vou hoje na loja e compro uma camiseta, eu estou trocando, na verdade, X reais pela camiseta. Né? Mas nós chamamos de comprar e vender, é mais comum. Né? Então, tudo isso, turma, essa relação entre estrutura e superestrutura determina também a ideia de direito em uma determinada sociedade. Tá ok? Tudo ok com essas informações? Aí tem até aqui no material, né? Tá vendo no finalzinho ali, ó? A produção e a distribuição desses bens, né? Tudo isso é ditado pela classe dominante. E notadamente através do direito. E eu marquei aí, eu não sei se quando eu marco aqui aparece para vocês aí também, a ideia da fetichização do objeto. Né? O que Marx quis dizer com o fetiche do objeto? Exatamente, Marina. Hoje é como se os objetos adquirissem vida própria. Não são mais. Como que eu posso dizer? Não é mais a pessoa que possui o objeto, mas o contrário. Né? Eu assisti uma aula de um professor que foi muito, muito bacana esse exemplo que ele deu. É assim, ó. Vou falar rapidamente, tá? Eu programei meia hora para. Travou! Travou, professor.
Sua voz não tá saindo, professor. Tá sem áudio, professor. Na hora Não. que voltar o áudio, a gente avisa. Ué, cadê o professor? Saiu para atualizar a página. E o Agnes, e agora ninguém falou da festa da sala? Oi, não entendi. Estão me ouvindo, turma? Agora sim, Sim. Beleza. Acho que parou de compartilhar aí, né? parou. Vamos de novo. É um anticlímax, né? Enfim, acontece. Não. Essa aqui, ó. Beleza. Então nós falamos da fetichização. Então é assim, ó, rapidamente. As roupas no passado, elas eram feitas sob medida por alfaiates costureiros. Então, pouco importava a forma do corpo da pessoa, a roupa acabaria caindo perfeitamente feita daquela pessoa. Depois veio o movimento de produção em massa e já não é mais aquilo que eles chamam de fast shopping, né? Fast shopping, fast fashion, desculpa, já não é mais possível. Professor, tá travando ainda. Travou. Que as coisas sejam feitas sob medida. Travou porque Tá travando, tá tipo cortando a sua voz. apresentar ela aqui. Pessoal, vamos dar sequência sem apresentação da tela, então? Pode ser. Pode ser? Tá, então eu vou parar a apresentação. Se acompanha o teu materialzinho aí, por favor. Quando eu digo materialzinho, não é esse ano, não, viu? Eu falo com carinho. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, daí, quando passou a produzir essas roupas num número muito elevado, massa, enfim, para as pessoas, já não dava mais para que as roupas se adequassem às pessoas. Precisou que as pessoas se adequem à roupa. Então, às vezes, pode ser que a pessoa quer usar determinada peça de roupa que está lá na vitrine, mas é como se a peça de roupa dissesse para a pessoa: você precisa adequar o seu corpo a mim. E aí a pessoa se vê obrigada, até por razões de moda e outras circunstâncias, a, por exemplo, emagrecer ou ganhar peso, enfim, conforme o tipo de roupa que a pessoa busca. E não raro, nós vemos pessoas que até perdem a vida na busca desse corpo ideal que se adequa à roupa. E não mais o contrário. Então veja, agora o objeto ele ganhou vida e em certa medida ele nos possui, porque ele inclusive nos dita formas de ser. Tá bom? Era só isso que eu queria falar sobre a fetichização. Então, turma, para a gente arrematar o Marx, para ele o direito não tem origem divina, não tem origem na razão humana e nem na consciência coletiva, que era da escola histórica, mas pura e simplesmente no Estado. Então, veja, é uma visão mais direta.
né? De forma que para ele não existe direito sem Estado e também não existe Estado sem direito, tá? E essa ideia aqui que eu vou dizer agora eu acho muito importante, presta atenção. Ele diz o seguinte: é impossível ter direito fora do Estado. É impossível ter direito fora da organização estatal. Turma, isso é um equívoco de Marx, tá? É um equívoco por quê? Porque nós sabemos, isso é muito cristalino, deixa eu só desligar isso aqui. É muito cristalino para nós que existe sim direito fora do Estado. Ora, as sociedades primitivas da humanidade, elas tinham uma ideia de certo e errado, tinham um conjunto de regras, claro que não escritas, mas que eram transmitidas verbalmente de geração para geração. Eram verdadeiros costumes, né, sobre o que é certo e errado, e elas existiram, e muitas delas estão aí até hoje. Né? Vira e mexe se encontra na Amazônia ainda povos nunca antes vistos. Esses povos chegaram até aqui milhares e milhares de anos dentro de uma organização social mínima, que nós podemos chamar de direito. Né? Então, veja como que a gente começou bem a semana criticando Karl Marx, um dos grandes pensadores da história. Né? E o que eu trouxe como exemplo, que é da literatura, tá? Além desses dados de povos primitivos, se você procurar naquela obra chamada Robinson Crusoe, todos nós já ouvimos falar, né? Do Robinson Crusoe, você vai perceber ali uma ideia de direito fora do Estado, tá? Porque o Crusoe, depois você dá uma procurada para você se aprofundar na história se você não conhece. Mas ele estava numa embarcação atravessando o Oceano Atlântico e a embarcação naufragou. Ele foi o único sobrevivente numa ilha deserta. Ficou lá 20 anos sozinho. O náufrago, né? Mais ou menos o náufrago lá do Tom Hanks. Só que tem uma diferença com o náufrago, tá? Do Tom Hanks. Porque depois desses 20 anos que o Robinson ficou lá, ele resgatou um nativo que também estava à deriva no oceano. E esse nativo ele deu o nome de Sexta-feira, porque foi numa sexta-feira o dia do resgate. Até antes da chegada do Sexta-feira, do Friday, né? O Robinson fazia o que ele queria, a hora que ele queria, era tudo dele. Quando Sexta-feira chegou, foi necessário estabelecer normas de convivência entre os dois. E eles ficaram ali juntos por mais 7 anos. Então, veja, essa máxima que está no material, né, do latim, ubi societas ius, que quer dizer, onde está a sociedade, estará o direito, essa máxima acaba se sobrepondo à teoria marxista sobre a origem do direito. Porque, diferente do que Marx pensou, efetivamente, onde há sociedade, há direito, ainda que seja uma sociedade. Travou, professor. Travou. Travou legal. Travou depois que eu terminei o Robinson Crusoe. Dar sequência. Tá travando aí. Vamos ver se melhora aqui Tá travando aí.
o notebook. Tá travando ainda? Foi aí que eu parei? Coloquei aí no chat. Veja se voltou, por favor. Voltou. Voltou. Voltamos. Opa, legal. Obrigado. Onde existe sociedade, existe direito. Esse foi o equívoco que Marx teve na sua teoria. Turma, aí o que acontece? Dentro da área jurídica, no direito penal propriamente dito, estabeleceu-se uma corrente de pensamento que é baseada na teoria marxista, que é chamada de criminologia crítica. Tá? Achei que com penal fica bem bacana de se enxergar. Criminologia crítica. Nós temos no Brasil, por exemplo, Nilo Batista, é um representante, Juarez Cirino dos Santos, né? E outros pensadores também europeus, e enfim. Essa criminologia crítica diz o seguinte: olha, o direito penal ele é concebido para oprimir as classes mais baixas da sociedade. Por quê? Porque quem define o que é crime é a classe dominante. E por uma questão de obviedade, por uma questão de lógica, a classe dominante não vai estabelecer como crimes condutas que ela mesma pratica. Tá? Pois não, Laiene? O senhor poderia repetir a criminologia crítica? Repito. Então veja, na escola da criminologia crítica, ela estabelece o seguinte: o direito penal é produzido. Quando eu digo direito penal, estou dizendo os crimes, né? Os crimes em geral. Os crimes, eles são concebidos de forma a oprimir as classes mais baixas da sociedade. Isso aí. Porque, veja, e notadamente, né, nessa época do Marx, são os crimes patrimoniais. Aqueles crimes que nós chamamos de criminalidade baixa. O que é criminalidade baixa? O furto, o roubo, né? E isso, e toda a concepção de prisão, né, é uma concepção também opressora, né? Então, veja, esses crimes ditos crimes baixos praticados pela população mais pobre, eles geralmente têm penas severas. Né? Se você pegar, por exemplo, um furto qualificado, ele tem pena de 2 a 8. Né? Eles têm penas mais severas quando você compara com aquilo que é chamado de crime de colarinho branco. Tá? Então, vou te dar uma dica aqui que talvez você não ouça em outro lugar. Crimes da população, crimes dos pobres. Não tô querendo ser preconceituoso, não, tá? É só para ser didático. Crimes dos pobres são chamados de colarinho azul. Opa. Eu tô digitando aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui. Colarinho azul. Por que colarinho azul, professor? Porque os operários, na época da Revolução Industrial na Europa e nos Estados Unidos, eles usavam uniformes azuis. Então, são crimes de colarinho azul. Criminalidade baixa. E os crimes dos ricos. Por assim dizer. Claro que não estou falando que rico é criminoso, nem que pobre é criminoso. Não é isso. Colarinho branco. Por razões óbvias, né? Não é novidade para nenhum de nós
quando você passa a pesquisar o noticiário dos últimos anos nesse país chamado Brasil, você vai encontrar notícias, por exemplo, assim: fulana furtou 2 frascos de shampoo no mercado e está em prisão preventiva há 2 anos e meio. Ao passo que você vai ver notícias assim: os responsáveis pelo vazamento, pelo rompimento da barragem em Brumadinho, até agora não foram punidos. Ou pagaram uma multa e não amargaram nem um dia de cana. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Né? Ou então vai ficar numa prisão domiciliar numa mansão que vale 50 mil milhões de reais. Pô, até eu quero ficar em prisão domiciliar assim. Não, tô brincando. Eu não quero, não. Né? Não quero ter envolvimento nenhum com o direito penal que não seja do lado de cá. Mas é exatamente isso, Laiene, a Maria, eles não são expostos ou punidos efetivamente da forma como os demais são, os demais de todo o resto da população. Então, isso não é por acaso, né? Isso não foi um gênio que estalou os dedos, isso é feito de forma pensada, de forma planejada, de modo que aqueles que estão no poder jamais vão criar crimes severos o suficiente para ameaçar o seu status quo. Mas, quando trata do povão em geral, aí toda semana tem uma lei nova criando crime. Tá? Isso é visto pela teoria marxista como um instrumento de controle social. Parece até bem claro, né, que é um instrumento de controle social. Para que essas pessoas que estão na base da pirâmide, que são a maioria, a imensa maioria, elas continuem dominadas e controladas, utilizando então o direito penal como um verdadeiro braço armado da sociedade. Tá? É claro que talvez estudiosos do direito penal que estudam de uma maneira mais técnica e menos sociológica, eles vão dizer com razão: não, mas o direito penal tem que ter força mesmo. Claro, ninguém está falando aqui que um assassino tem que ganhar um buquê de rosas. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo é que, no jargão popular, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Não é? O vigor do direito penal, ele tem que atingir a todos com a mesma intensidade. E não alguns como se fosse uma bomba atômica e outros como se fosse um estalinho. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Maravilha. E é claro que Marx também disse, com muita razão, que essa desigualdade social, econômica, e isso mesmo, essa diferença de tratamento, ela é fruto dessa desigualdade econômica. Então, Marx vislumbrava uma sociedade onde o abismo social entre as pessoas não fosse tão brutal como é hoje. Né? Você imagina, por exemplo, em escala global, 5% da população está ganhando dinheiro equivalente aos outros 95%. Peraí, tem alguma coisa estranha nessa conversa. Não é? E se você for falar de Brasil, então, aí a diferença é brutal. Marx dizia o seguinte: quando essa diferença social for nivelada, a propensão do indivíduo a cometer crimes, ela diminui. Não é que ela some. Não é que ela some. O ser humano e a prática de crime é de uma mudada sempre. Travou. Mas veja lá se vamos no ar.
Voltamos? Voltou. Voltou? Estamos juntos? Legal. Então era esse o arremate que eu queria fazer de como Marx enxerga o direito. Tá? Exatamente, Giovana. A diferença de tratamento ela acaba ocorrendo mesmo. Infelizmente. Né? Infelizmente. Muito bom. Muito bom. Bem observado. Né? Sua mãe trabalha, ela é delegada ou trabalha em delegacia, isso? Ou policial militar? Tem contato mais direto, talvez, né? Com essa situação. Muito bom. Legal, legal. Muito bom. Com isso, então, nós arrematamos Marx. Alguma dúvida com relação ao Karl Marx e a sua visão do direito? Podemos tocar para Durkheim? É? Bom, no silêncio eu vou, vou assumir que está tudo em ordem, né? Turma, Durkheim. Bem lembrado, Marina, é com Marx mesmo, né? Porque o Marx diz o seguinte, como você colocou, né? Do capitalismo para o comunismo e depois o último passo, aquele que seria o mais avançado dentro de uma sociedade, que seria o socialismo. Mas ele diz que o capitalismo ele vai se desenvolvendo e crescendo e engolindo tudo até um certo momento. Chega um momento que o capitalismo ele vai ruir. É uma previsão que o Marx fez, né? Há quanto tempo atrás, né? Chega uma época que o capitalismo vai ruir, ele não vai ter como se expandir mais. E daí só haveria dois caminhos. Ou o comunismo e o socialismo, ou a barbárie. Ou nós voltaríamos lá na época de todos contra todos. É uma previsão que Marx fez. Por enquanto, o capitalismo tem se reinventado. Né? Agora nós falamos, por exemplo, já no capitalismo financeiro, né? Que não produz mais bens de produção. Ele só reproduz o dinheiro. Né? Talvez esse seja um dos indícios de que o capitalismo pode vir a se autodestruir no futuro. Tá? Legal, bem lembrado, bem lembrado. É muita coisa bacana que tem em Karl Marx, pena que, claro, e não é nem o nosso objetivo aqui explorar mais detalhes da obra. Falemos agora, então, sobre Emile Durkheim. Pessoal, Durkheim é o primeiro pensador que conseguiu firmar a sociologia como uma ciência. Tá? Então você pode dizer que o nascimento da sociologia está relacionado à obra de Emile Durkheim. Durkheim, inclusive, foi o primeiro professor de sociologia na França, na Universidade Francesa. Tá? Vou fazer um breve apanhado do pensamento dele para depois a gente entrar na ideia do direito em Durkheim. Tá? Bom, a Europa na qual Durkheim vivia era uma Europa conturbada. O que falou que a mistura da diversidade aqui do Brasil foi pacífica? Não tenho certeza, Marina, mas talvez tenha a ver com aquela ideia de homem cordial, né, do Sérgio Buarque de Holanda lá, da nossa miscigenação. Isso, Né, talvez professor. seja nesse sentido, mas de pacífico não teve nada. Né? Sim, mas não Pelo foi contrário. Pois não?
Mas não foi ele que falou? Eu só queria saber se era ele, porque às vezes eu confundo. Ah, tá. Não foi. Não. A ideia aqui em Durkheim, então, e na Europa, é no sentido de uma Europa um pouco bagunçada, tá? Bagunçada por quê, turma? Por conta da Revolução Industrial, por conta de uma rápida modernização da Europa, por conta do inchaço populacional nas cidades, os indivíduos saindo do campo, expulsos, claro, né? Do campo indo para a cidade, para ocupar lugar nas fábricas, né? Só para você ter uma ideia, a cidade industrial de Manchester, na Inglaterra, ela quadruplicou a população em 3 anos. Então, isso traz toda sorte de aspectos negativos, não é? Que possam permear uma grande cidade com muita gente e um crescimento desenfreado. Então, você imagina as condições higiênicas da época. Você imagina o alto número de crimes patrimoniais na época. Porque nem todo mundo conseguia trabalhar nas fábricas e virava aquilo que eles chamavam de vagabundos. Alto índice de prostituição, alto índice de natalidade. Era, na verdade, uma coisa horrorosa. Exatamente, eu fico imaginando, Marina e turma, o cheiro que devia ter um lugar desses, né? Onde as condições de higiene eram precárias. Isso também dava ensejo a doenças como diarreia, não é? E outras verminoses que acometiam as pessoas. Por isso a peste, exatamente. E Marx, então, Durkheim, perdão, tô pensando no Marx ainda. E Durkheim vislumbrou tudo isso acontecendo na Europa. Eu dei um exemplo aqui da Inglaterra, mas isso se repetiu em todos os países europeus. E Durkheim chegou a uma conclusão. Ele disse o seguinte: a sociedade está doente. Existe uma patologia social. E é necessário uma ciência que estude a sociedade para ajudar a melhorá-la. Portanto, Durkheim tem essa percepção de que a sociologia tem que ser prática. Não pode ficar se perdendo em teorias que não serão aplicadas no dia a dia social. A sociologia é uma ciência prática, do dia a dia. Tem que ter um método próprio de estudo. A sociologia tem que ajudar a curar essa sociedade que estava doente. Assim sendo, e lembrar, turma, que nós estamos aqui vivendo a época, além da Revolução Industrial, nas ciências, nós estamos vivendo aquilo que foi chamado de positivismo. Positivismo. O positivismo, turma, é o método das ciências naturais. Tá? Quais são as ciências naturais? Matemática, física, química, biologia. Tá? Ainda não, Marina, globalização é mais para frente ainda. Tá? Que nós estamos aí no século XVIII para o XIX e caminhando para o XX. Tá? O que era o positivismo, então? Já ouviram falar da lei da gravidade de Isaac Newton? É uma ciência exata, não é? Eu jogo uma pedra para cima, essa pedra da Terra. Eu jogo outro objeto, enfim, tem aquelas experiências de jogar 2 objetos. Tá travando. Com o mesmo peso. Tá, beleza. Vê se melhorou. Estamos juntos?
Voltou. Voltou? Legal. Eu já vou contigo, Samuel. Então, veja, são ciências naturais, são ciências exatas, que estão se desenvolvendo. E o que o Durkheim olhou e falou, pô, se essas ciências estão trazendo, esse método positivista está trazendo resposta para as ciências naturais, eu vou pegar esse método e vou aplicar na sociologia, que é uma ciência social, e vamos ver que resultados isso pode trazer. Então aqui, turma, Durkheim estabeleceu para a sociedade uma relação também de causas e efeitos. Causas e efeitos. Ora, eu tenho, por exemplo, elevado número de crimes na sociedade porque a indústria não absorveu toda a mão de obra. Então eu tenho uma consequência, crimes, e uma causa, entre aspas, muito grandes, a vagabundagem. Então, antes de eu responder o Samuel, só para eu concluir o raciocínio, Durkheim estabeleceu um método, exatamente a lei da ação e reação. Ele estabeleceu um método dizendo o seguinte: aquilo que acontece na sociedade, eu tenho que tratar como um objeto de estudo. O que eu quero dizer com aquilo que acontece na sociedade? Por exemplo, a criminalidade, por exemplo, o alto índice de natalidade, por exemplo, a família nessa sociedade, o crime, o direito, e vários institutos sociais que Durkheim passou a chamar de fatos sociais, os comportamentos, exatamente. Esses comportamentos ele chamou de fatos sociais. E a aproximação ficou fotes sociais, mas vocês entenderam, né? Tá aí no chat. Só que ele achou por bem fazer esse estudo de cada um deles de forma separada, para que haja maior eficácia. Então, quando vai se estudar o direito, por exemplo, que é um fato social, a aproximação do estudioso tem que ser igual a de um geólogo que vai estudar uma rocha. O geólogo, quando vai estudar a rocha, ele não coloca preconcepções sobre a rocha. Ele não coloca sentimentos pessoais naquele estudo. Durkheim dizia, vamos copiá-los e fazer exatamente isso. Estudemos os fatos sociais de forma neutra, abandonando qualquer preconcepção que o estudioso possa ter. Porque essas preconcepções, esses preconceitos, podem comprometer o estudo, que deve ser neutro, isento. Antes de continuar, Samuel, o funcionalismo foi nessa época? Você está falando do funcionalismo lá do Roxin, do funcionalismo do Jacobs, é isso? Funcionalismo penal? Não. Na verdade, o funcionalismo do Jacobs, do Jacobs e do Roxin, acho que o Roxin é 1978 e o Jacobs 1982, é bem recente, é bem novo. Mas bacana você estar antenado nesse tipo de estudo já. Né? O funcionalismo do Roxin é o funcionalismo sistêmico. Não, desculpa, aquilo que é chamado de funcionalismo moderado, né? E o do Jacobs, o funcionalismo radical ou sistêmico, direito penal do inimigo e tudo vai, né? Solidariedade orgânica eu vou falar daqui a pouquinho, hoje ainda. Aguenta aí que nós vamos chegar lá. Então, turma, os fatos sociais, eles são o objeto de estudo da sociologia de Durkheim. Você pode anotar aí, o direito é um fato social. Tá? Ótimo. Pois bem, o fato social,
ele é dotado de 3 características. Estão aí no material, acompanha comigo, presta atenção. Todo fato social tem essas 3 características. Primeira, ele é coercitivo. O que quer dizer isso? Ele impõe uma força sobre nós. Eu vou falar nós porque todos nós estamos submetidos a fatos sociais. Ele impõe uma força sobre nós. No sentido de que aquela pessoa que tenta lutar contra o fato social geralmente acaba vencida. Geralmente acaba vencida. Quando era aula presencial, eu dava um exemplo assim. No curso de Direito, geralmente os professores do gênero masculino, eles vão de terno e gravata das suas aulas. Mas eu não, eu resolvi lutar contra esse fato social, um modelo de comportamento. Eu vou aparecer na sala vestido de Homem-Aranha. Talvez a resistência, tanto dos meus colegas professores, quanto dos próprios alunos, seja tão grande que eu me arrependa amargamente de ter aparecido vestido de Homem-Aranha na faculdade. Tá? Embora o Homem-Aranha seja o personagem mais legal de todos, não é? Ele não se encaixa naquele contexto, não é verdade? Ou então, se eu resolvesse aparecer na aula e lecionar, ministrar minha aula em alemão, né? Veja, a linguagem também é um fato social. Que sentido faria eu tentar lutar contra isso e ao invés de dizer as minhas aulas no nosso querido português, eu dissesse aulas em alemão ou, sei lá, em latim, em uma língua morta? Veja, não faz sentido, não é? Isso gera uma repulsa. Por isso dizer que o fato social ele é coercitivo. Não sei dizer, Henrique, de previsão da volta presencial, tá? Mas assim que tiver notícias, a gente vai divulgar aí amplamente, tá? Uma segunda característica. O fato social é exterior às pessoas. É dizer, ele está fora das pessoas e ele existe antes das pessoas. E exerce pressão sobre elas. Ele é exterior, exatamente, exterior. Veja, vou usar o direito, né, que é o nosso objeto de estudo. O direito é exterior às pessoas, ele vem de fora. Ele é uma heteronormatização. Já aprenderam essa relação entre direito e moral? A moral é interna. Cada um tem a sua, né? O direito não. O direito é externo e, em tese, vale para todos. De forma idêntica. Né? Sim, a humanidade já tinha essa ideia de um direito, do que é certo e errado, né? Por assim dizer, Marina. Mas o direito que eu estou pondo aqui como nosso objeto é esse direito produzido pelo Estado. Né, para ficar mais contemporâneo, para ficar na época do próprio Durkheim. Então já haviam códigos, leis, até mesmo constituições, que foram criadas antes da maioria de nós. Por exemplo, né, a Constituição de 88, como o próprio nome diz, ela entrou no dia 5 de outubro de 1988. Muitos de vocês aqui na sala ainda não eram nascidos. Nasceram sob os mandamentos de uma Constituição. E se você tenta violar essa Constituição, você sofre uma correção. Né? Pode ser, por exemplo, através da prisão, ou uma multa, né? Mas você é corrigido. Porque o direito ele é coercitivo, como todo fato social, e é exterior a nós. Entenderam essa ideia?
se servir de exemplo dessa exterioridade, pensa na moda, por exemplo. A moda. A moda, né? Essa forma das pessoas se vestirem de tempos em tempos. Não faria nem um pouco de sentido, por exemplo, o professor João Felipe aparecer lá de terno e gravata. No entanto, aqueles ternos dos anos 80 que tinham 6 botões, né? E eram com aquelas ombreiras monstruosas, né? Alguém vai olhar e falar, nossa, você passou em que brechó, né? Veja, a moda também é um fato social, tá? Embora você possa dizer, professor, a moda volta, mas ela não volta tal qual ela já foi um dia, ela sempre é revisitada, né? Nossa, que chique. E por último, turma, a última característica que nós temos do fato social é o fato dele ser geral. Geral. Generalidade. Quer dizer o quê? O fato social atinge todas as pessoas da sociedade. Eu vou sempre falar em tese, tá? Não quero ser absoluto no meu argumento, mas o fato social geralmente atinge todas as pessoas de determinado grupo social de forma idêntica. Pô, o filme Laranja Mecânica é clássico, né? Excelente. Sim, o sistema prisional é uma forma de contenção do mal, por assim dizer. E também uma forma de retribuição, né? Do mal. Se você pegar pensadores como Kant, o Kant vai dizer que a pena só tem um objetivo: pagar o mal com o mal. Agora, se você olhar, por exemplo, um funcionalista, como pegar aqui o exemplo do Samuel, um funcionalismo do Roxin, ele vai dizer que a pena, além de retribuir o mal, também tem que reeducar o sujeito, né? Então, são várias concepções desse instituto. Beleza, turma? Tudo em ordem com o que é o fato social? Podemos ir adiante? A aula está rendendo hoje, né? Turma boa é assim mesmo. A aula rende e o tempo voa. Bom, vamos lá então. No silêncio da turma eu vou assumir que está tudo em ordem. Bom, entendida essa ideia de fato social como um fenômeno que é coercitivo, exterior e geral, nós temos que entender a ideia de direito segundo Durkheim agora. Não a ideia de direito sobre daquilo que é certo ou errado, mas eu diria que uma classificação do direito. Para isso, turma, Durkheim explicou para nós o seguinte: olha, nós temos em sociedade 2 tipos de solidariedade. Vamos ver, solidariedade. Solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Tá aí no material, acompanha comigo, presta atenção. Turma, o que ele quer dizer primeiro com a palavra solidariedade? São efetivamente os laços que envolvem os membros de uma sociedade. Tá travando, professor. Beleza. Obrigado. Ainda bem que travou aí no começo para não atrapalhar muito. Estamos juntos? Voltamos? Aqui não travou, não. Aí não travou, não? Podemos dar sequência, então? Ah, deve ser só no meu, então. Acontece. Vamos lá. Ó. Então, a solidariedade é uma ideia de vínculos ou laços que unem as pessoas em sociedade. Ótimo. A solidariedade mecânica, ela é típica
de grupos sociais mais atrasados. Isso, eu vou chegar lá, Samuel. Muito bom. Então, a solidariedade mecânica, ela é típica de grupos sociais mais atrasados. O clã, a tribo, de forma que não existe ainda uma ideia individualista. As pessoas do clã existem não em função delas próprias, mas em função do clã, do grupo. Tanto que se for necessário sacrificar-se para o grupo, a pessoa faz com muito orgulho, sabendo que cumpriu uma missão. Então, vou repetir. É que eu fico empolgado, eu acho isso muito bacana e acabo falando mais rápido do que deveria. É o seguinte, ó. Na solidariedade mecânica, nós vemos a presença de grupos sociais mais atrasados, menos evoluídos. Historicamente falando, cronologicamente falando, você pode pensar num momento antes mesmo do Estado, aquelas sociedades primitivas, onde o indivíduo vive para o grupo, não vive para ele próprio. Ele ainda não desenvolveu uma consciência de ser um indivíduo no mundo. Ele é como se ele pertencesse ao grupo, podendo inclusive ser sacrificado para salvar o grupo. Nesse tipo de sociedade, a gente pode citar alguns índios ou clãs de antes da era medieval, os bárbaros da Europa, por exemplo, os índios aqui nas Américas. Né? Não raro nós vemos em filmes ou mesmo em livros de história cenas nas quais o indivíduo se sacrifica pelo grupo. Né? Tem aquele filme lá dirigido pelo Mel Gibson, acho que é Apocalíptico, que chama, que eu pelo menos achei bárbaro, achei excelente. Ali você vê exemplos, não é, de indivíduos se sacrificando pelo grupo. Que depois Durkheim chamou de suicídio altruísta, mas isso não é o caso. Então, turma, o tipo de direito vigente nessas sociedades é um direito mais violento, é um direito mais brutal, mais vingativo, mais repressivo. Tá? Então, isso é solidariedade mecânica, que tem um tipo de direito mais repressivo, mais violento. Pois bem, isso, altruísta é aquele que pensa no benefício alheio antes do próprio. É o contrário de egoísta. Bem observado. Bem observado. Aí, turma, a sociedade vai evoluindo e vai acontecendo aquilo que o Samuel falou ali em cima, que ficou conhecido como a divisão social do trabalho. O que quer dizer isso, professor? Ora, quer dizer o quê? Que conforme a sociedade evolui, as necessidades individuais também se modificam, também evoluem. Por exemplo, numa tribo um pouco mais atrasada, eu tinha a figura do pajé, do curandeiro, que era um sujeito só, e se o membro da tribo vinha com uma unha encravada, um dente inflamado ou uma doença no coração, ele tratava do mesmo jeito, ou era pelo menos um profissional só. Né? Isso é passado. Vamos lá, Vitória. Agora, presta atenção. Conforme a sociedade vai evoluindo, as Tá travando, professor? Eu já achei que era meu. Na hora do filé.
Me ajuda lá, vê se nós voltamos aí online. Voltou, né? Ó, eu vou usar mais 10 minutinhos do tempo de vocês hoje. Então, vamos lá, Vitória e turma, presta atenção. Conforme essas necessidades elas foram evoluindo também, o trabalho em si passou a se tornar mais especializado. Então, vou usar de novo o exemplo do pajé, do curandeiro. Antes era uma pessoa só na tribo que exercia a medicina com relação a qualquer espécie de doença ou dor que os membros da tribo tivessem. Aí, conforme vai evoluindo, chegando até hoje, por exemplo, nós temos medicina das mais variadas áreas especializadas. Não é verdade? Só para se usar o jargão popular, eu tenho médico de cabeça, eu tenho médico de estômago, eu tenho médico de coração, de boca, dos olhos, dos ossos, dos pés, enfim, né? Só para ficar nessas e dizer de forma popular. Então, isso é a divisão social do trabalho. Houve uma especialização nas funções. Algumas foram criadas, algumas funções novas, por demandas da modernidade, não é? E aquelas que já existiam, elas foram se especializando. A divisão do trabalho social, o indivíduo só existe da forma como é, por causa de determinadas transformações sociais, exatamente. Isso, Marina, é na orgânica. Por quê? Porque na solidariedade orgânica, junto com a divisão social do trabalho, o indivíduo também criou a consciência de si próprio. E passou a pensar, agora, primeiro em si, e depois no grupo. Né? Tanto que chega, um exemplo bem tosco, assim, você tá lá numa turma, você tem a tua turma, tem a sua gangue, né? Aí um camarada da turma fala assim, olha, nós vamos precisar que você se mate para ajudar o resto da turma. O que você vai fazer? Você vai mudar de turma, é lógico, né? Beleza. Né? Você vai mudar de turma e vai sair dali. O indivíduo, ele tende à autopreservação, não é? Antes mesmo da preservação do grupo. E o direito que está nessa sociedade de solidariedade orgânica, de divisão social do trabalho mais desenvolvida, de uma consciência individual mais desenvolvida. Esse direito, ele não pode ser um direito violento. Né? Já te respondo, Vitória, só para eu encerrar o raciocínio. Ele não pode ser um direito violento, brutal, até porque agora eu já tenho a figura do Estado também. Então, ao invés de ser um direito repressivo, que paga a violência com a violência, eu tenho um direito restitutivo, que é mais civilizado, por assim dizer, e menos brutal. Isso, Vitória, só foi possível graças à divisão social do trabalho. Exatamente. Sua colocação está corretíssima. Então eu tenho essas duas vertentes, né? E daí você pode dizer, poxa, professor, mas nós estamos em pleno século XXI e você mesmo falou agora há pouco que ainda tem tribos na Amazônia e outras florestas que não tiveram contato com o resto da humanidade. E eu vou dizer para você, sim, o que eu quero que você entenda é que existe a predominância de uma solidariedade mecânica ou de uma solidariedade orgânica. Então, a nossa sociedade hoje ainda tem traços de solidariedade mecânica? Tem. Especialmente se você pensar em alguns países que aplicam a pena de morte. O sujeito matou e ele vai morrer. Isso é
típico de um direito repressivo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos. É um direito que paga o mal com o mal, literalmente. Né? Se você pegar em alguns países do Oriente Médio, onde, por exemplo, se o sujeito é pego furtando ou roubando, ele tem a mão decepada. Né? Então, veja, nós estamos aí diante de alguns exemplares ainda de um direito repressivo. Mas o que predomina em termos de desenvolvimento social é esse direito restitutivo. O que eu quero dizer com restitutivo, professor? Eu quero dizer de cunho indenizatório, por exemplo. Né? O indivíduo que pratica um homicídio e mata outra pessoa, no Brasil, além dele amargar a cana, a prisão, ele também fica obrigado a pagar indenização para a família daquele que ele matou. Entendeu? Então, eu tenho uma repressão no que diz respeito à prisão, mas eu também tenho restituição no que diz respeito ao pagamento da indenização. É claro que dinheiro nenhum substitui a presença de um ente querido, mas, no mínimo, há que se arcar com uma indenização. Claro que se o criminoso puder pagar também, né? Porque se o criminoso não tiver um pardal para dar água, do nada, nada se cria, não é verdade? Professor. E daí, turma? Pois não. É isso, então, que é a solidariedade orgânica? Isso. A solidariedade orgânica, ela é o despertar de uma consciência individualista, no sentido de que as pessoas reconhecem a si próprias, né, como partes de um todo, mas não pertencendo ao todo, no sentido de serem objetos do todo, e isso só foi possível graças à evolução dos costumes e da sociedade e da divisão social do trabalho, que foi mais acentuada após a Revolução Industrial. Tá? Isso gerou uma concepção de direito mais humana. Tá? É como se eles tivessem saído da alienação, né? Está trazendo um conceito marxista, né? Mas é como se efetivamente tivessem saído da alienação, tivessem sido descoberto. É como você vê aí, por exemplo, em pessoas que ensinam mecânica quântica, né? Se descobrir o seu eu interior. Tá certo? Legal. Exatamente, Samuel. Muito bom. Orgânica é quando os indivíduos exercem funções diferenciadas. Por serem assim, as pessoas passam a ser independentes, visto que o funcionamento da sociedade só pode ocorrer quando cada parte exerce sua função. E daí eu vou pedir licença para você e vou fazer um complemento. Ao mesmo tempo em que nós passamos a ser independentes, nós nunca dependemos tanto uns dos outros. Né? Porque se você, por exemplo, eu ia falar um problema de saúde, mas acho que é muito pesado, né? Ainda mais nessa época. Mas se você, por exemplo, precisa de fazer a instalação elétrica na tua casa, e você não tem formação nisso, você vai precisar chamar um eletricista. Embora você não dependa dele para nada, em certa medida, ao mesmo tempo você precisa desse serviço dele. É muito bacana, né? Por isso que eu me empolgo, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos afastados, nós também temos uma necessidade de estarmos próximos. Tá? Legal? Se você olhar, por exemplo, vou usar aqui um programa que é sucesso aqui em casa. É um programa da NetGeo, eu acho, ou do Discovery, não é? Que é o famosíssimo Largados e Pelados. Travou. Travou. Vamos ver se volta. Voltou.
Voltou. Legal. Então, veja, um exemplo dessa independência e dependência. Eu estava falando desse programa que chama Largados e Pelados. Né? Não sei se já assistiram ao programa de sobrevivencialismo. Os dois ali, um, na verdade, se achar que não tá bom, junta as coisinhas e vai embora. Não é? Mas nós percebemos que enquanto eles estão ali juntos, um depende da assistência e do trabalho do outro. Né? Acho que isso ilustra em certa medida, não sei se eu fui muito bom na analogia, mas é fato que o programa é um barato, né? Revela muito da natureza humana também. E daí, para nós encerrarmos, turma, nem que a gente avance um pouquinho no intervalo, como que Durkheim enxerga o fenômeno criminal ou criminoso? Como que Durkheim enxerga o crime? Durkheim diz o seguinte, né, de forma bem tranquila. Olha, o crime também é um fato social. O crime também é típico da vida em sociedade. Claro que nós não estamos justificando a conduta criminosa. Né? Não é que o advogado de defesa, lá na petição dele, ele vai citar Durkheim, não é isso que eu estou dizendo. Mas, sob o viés sociológico, o ser humano, por ser um ser social e tender a viver em aglomerações, o fenômeno criminoso é comum, é natural do ser humano. Claro que alguns crimes a gente fica com os cabelos em pé, de tão horrorosos que são. Mas o que eu quero dizer é a propensão para praticar o crime. Ela é natural, ela está na sociedade. Tá? E sendo um fato social, ela precisa ser estudada como um objeto. Lembra? Um objeto que é coercitivo, exterior e geral. E assim sendo estudados as suas causas, é possível, por exemplo, reduzir índices de determinados crimes. Não é? Não que nós vamos aí abolir o crime da humanidade, mas estudando determinada região, determinada concepção econômica daquela região, nós conseguimos chegar às razões pelas quais os crimes são cometidos naquela região. É natural que nós tenhamos conhecimento, especialmente em cidades maiores. Geralmente a gente ouve assim, nessa região da cidade aqui, você não sai tal hora da noite, que ali acontece muito furto de celular. Né? Ou eventualmente para as meninas, né? Embora seja um crime que pode ser praticado tanto quanto mulher contra homem, mas não vai em tal região que ali acontece muito estupro, né? Ou os habitantes de determinado conjunto, ou melhor, de determinado condomínio, estão sofrendo muito sequestro. Então, veja, são indicativos de que alguma coisa está doente naquela região. E se precisa modificar, precisa de uma intervenção do Estado para diminuir os índices da criminalidade naquele lugar. E às vezes são coisas banais, né? Às vezes um lugar porque é mal iluminado, né? Ou um beco sem saída, né? Então vem o poder público, ilumina, revitaliza aquela região, uma praça, por exemplo, e a criminalidade diminui vertiginosamente. Tá? É claro que esses estudos também podem se expandir, né? E não é à toa que nós temos a criminologia, e Durkheim ele tem um papel importante na criminologia, assim como Marx, não é? Explicando, inclusive, essa teoria que ficou chamada de teoria ecológica. Ecológica por causa do ecossistema urbano, né? Vocês vão lembrar que em Nova York, no início dos anos 80, os índices de criminalidade naquela cidade eram assustadoramente altos. Nova York, determinados bairros, era terra sem lei. Mas então, o poder público, eu não vou lembrar agora o nome do prefeito, peço perdão, mas o poder público atuou
no sentido de fazer com que as polícias comunitárias se fortalecessem, de revitalizar partes da cidade. E hoje, Nova York é uma cidade muito menos violenta do que já foi no passado. Isso é chamado de teoria ecológica, né? Las Vegas, né? Terra do jogo, terra do pecado. Legal, turma? Então, com isso, nós conseguimos vencer Durkheim e Marx. Para o nosso próximo encontro, Weber, tá? E daí eu já vou lançar um material novo, porque a gente encerra o Weber e já entra no próximo material. Farei isso com a maior brevidade possível e vou avisando vocês no nosso grupo. Alguma dúvida, turma? Eu fico muito feliz pela participação, viu? Gostei mesmo, as intervenções, todas elas muito pertinentes, que ajudaram aí a... Na verdade, ajudaram a tornar melhor aquilo que já era perfeito, né? Mas muito obrigado mesmo. E agora vamos de chamada? Vamos de chamada. Eu fico muito feliz quando a turma ajuda, não é, no desenvolver da aula. Vamos lá. Margarete Marques, Alice Maciel, Andressa Ferreira, desculpa. Isso. Andressa Rosa, Aurélio, Bianca, Carmelinda, Daniel, Jonatas, Eric, Esther, Felipe Menezes. O Eric não, né? Gabriela Fernanda, Gabriele Pazinato, Giovana, Henrique Presente. Miguel. Beleza. Henrique Miguel, Isabela, Júlia, Júlio, Júnior, Cauã, Laiene, Larissa, Larissa Gabriele, Lívia, Mira, Lívia Azevedo. A Lívia Mira não? Lucas, Luiz Miguel, Maria Antônia, Maria Eduarda Vieira, Maria Eduarda Oliveira, Maria Eduarda da Silva, Maria Eduarda Ferreira, Maria Helena, Marina, Nicolas, Paulo Fernando, Romulo, Samuel, Thaís Fernandes, Vinícius Anardo, Presente. Yasmin. Tchau, tchau, Marina. Yasmin, Leonardo Justo e Vitória. Valeu, turma. Obrigado. Boa semana para vocês. A gente vai se falando aí via WhatsApp. Bom descanso. Eu que agradeço. Vamos.